Mas eu não posso, infelizmente, né? Eu tenho um contrato vitalício aí que eu não posso cancelar nenhuma matéria até o resto da minha vida. Aproveitem que vocês podem, né? 90 dias a mais aí de CPI, ó. E eu não posso assistir. Pois é, a gente tá perdendo coisas importantes, né? De verdade, na real. Pois é. Pra estar aqui, né? Mas vamos lá. Nós somos a gente que escolhe, né? A gente só obedece. Então vamos fazer a nossa aulinha. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma linha de pesquisa e classificação. A ideia da aula de hoje é a gente começar a estudar, propriamente dito, pesquisa e classificação, né? Ou busca e ordenação de dados, em particular, busca, né? A parte de pesquisa de dados, busca de dados, é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Na aula passada, a gente fechou a parte de análise de algoritmos, né? Quando a gente falou de funções recursivas, aquilo foi a última técnica que a gente estudou para analisar algoritmos, né? A única observação só que eu não comentei na aula passada ontem, eu acabei passando desapercebido para comentar, é o seguinte. O que a gente estudou na disciplina são as técnicas mais básicas de análise de algoritmos, né? De a gente olhar um algoritmo e determinar a complexidade dele. Existem outras técnicas, além das que a gente estudou nas nossas aulas, né, que a gente não vai estudar nessa disciplina, porque são um pouco mais avançadas, mas só para comentar, né, se você pegar um algoritmo que você não consegue analisar com algumas técnicas que a gente estudou, pode ser que o algoritmo ele seja complexo bastante e você precise de uma outra técnica que existe, mas a gente não chegou a ver. Para os algoritmos que a gente vai estudar na disciplina, as técnicas que a gente estudou funcionam todas, né? A gente consegue usar todas elas no que a gente vai estar estudando aqui em pesquisa. Mas só para comentar, existem outros, ok? Existem alguns, a gente até vai ver alguns exemplos mais para frente, mas existem algoritmos, inclusive, que é muito difícil a gente fazer análise deles, e tem algoritmos que até hoje não se sabe a complexidade dele, né? A gente vai ver um exemplo mais para frente. Assim. Tem algoritmo que é tão bizarro que a gente nem sabe quanto custa aquilo. Então, comentário é mais nesse sentido, né? O que a gente viu são as coisas mais básicas, beleza? Vista essa primeira parte de análise, vamos então começar a segunda parte da nossa disciplina, falando de busca e classificação de dados, né? Aqui eu preciso só abrir um parênteses para situar exatamente como é que a gente vai começar e por onde a gente vai andar nesse quesito, né? Primeiro comentário. Agora apareceu, tá. Tá mais ou menos, né? Vai vir, apareceu só a praia, aí não apareceu ele, eu pensei, ué. Mas agora apareceu ali. Mas, enfim, só para comentar, né? Vamos lembrar, a gente vai estudar esses dois grandes problemas, né? Busca de dados e ordenação de dados, em várias estruturas de dados e em vários mecanismos de memória. Em particular em dois, na memória principal e na memória secundária, memória RAM e HD. A gente vai começar falando na memória principal primeiro e vai deixar a memória secundária para depois. Dentro da memória primária, existem várias estruturas de dados que a gente vai estudar. Vetor, árvore, tabela hash, enfim. Várias delas, algumas a gente até já conhece do semestre passado. A gente vai começar falando de vetor, especificamente, que é a estrutura de dados mais simples aí, né, mais básica que a gente conhece. Então, a gente vai começar falando então de busca e ordenação de dados, especificamente primeiro em vetor. Depois a gente vai ver as outras estruturas de dados, né? A gente fala hoje sobre busca em vetor, especificamente, e da aula que vem para frente, até a nossa primeira prova, a gente vai falar de ordenação em vetor. Aí depois da primeira prova a gente troca de estrutura de dados e mais para frente a gente troca de memória também.
Então hoje a gente vai estudar busca em vetor, beleza? Okay. O que é o problema de busca em vetor? Né? O problema em si, ele é tranquilo. É assim, eu te dou um vetor, te dou um elemento e te pergunto, esse elemento está dentro do vetor? Sim ou não? Esse é o nosso problema de busca. Okay? Por exemplo, eu posso te dar um vetor aqui, 2, 6, 9, 12, 23, 25, 30, 42. Te perguntar, será que o número 10 está nesse vetor? Nesse caso, ele não está. A resposta é não. Então, o problema de busca consiste em, dado um vetor e dado um elemento, determinar se esse elemento está dentro do vetor ou não. Beleza? Okay. Beleza. Vamos pensar os algoritmos que a gente pode usar para tentar encontrar um elemento num vetor. Existem dois. Um algoritmo que a gente já conhece e um algoritmo bem legal que a gente vai estudar na aula de hoje. Né? O primeiro algoritmo que a gente pode pensar para procurar um elemento num vetor é o que a gente chama de busca linear, né? Ou busca sequencial. É o for com if dentro. Né? Eu vou fazer literalmente um for para percorrer cada elemento do meu vetor. Para cada posição do meu vetor eu faço um if para determinar se aquele elemento específico é quem eu estou procurando. Se for, eu retorno sim, se não, quando eu terminar o for, eu retorno não. Se a gente for lembrar, a busca linear foi inclusive o algoritmo que a gente usou de exemplo para justificar que existe o pior caso, existe o melhor caso, e também foi o que a gente usou como exemplo do caso médio. Né? Se vocês lembram lá, busca linear, no melhor caso, o elemento está na primeira casa do vetor, odd 1. No pior caso, o elemento não está no vetor, então é odd n. E no caso médio, a gente fez toda uma análise lá, assumindo distribuição uniforme, chegamos em odd n também. Então, nesse sentido, como a busca linear foi o algoritmo que a gente usou de exemplo para várias coisas, a gente já viu. Beleza. 2 risquinhos azul ali para busca linear, de já vimos, visualizado. Ok? Será que a busca linear é a única maneira que existe para a gente encontrar um elemento num vetor? Ou será que tem um jeito diferente? Né? Bom, tem um jeito diferente, né? Senão a aula já teria acabado agora. E vamos tentar encontrar, então, uma maneira alternativa à busca linear para a gente tentar determinar, né, se um elemento está num vetor ou não. Vamos tentar fazer isso com esse vetor de exemplo aqui. 2, 6, 9, 12, 23, 25, 30, 42. Vamos tentar descobrir se o 10 está nesse vetor ou não, sem precisar fazer um for percorrendo todo o vetor. A primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte. A busca linear funciona para qualquer vetor. Né? Não importa quais números estão dentro do vetor e nem em que ordem esses números aparecem. Se eu fizer um for percorrendo todos os elementos do vetor até achar quem eu estou procurando, ou percorrer o vetor inteiro, eu consigo resolver o problema da busca. Okay? Mas, se o meu vetor tem elementos que têm uma determinada propriedade, a gente consegue mudar o algoritmo. Vocês conseguem perceber alguma propriedade mágica que esse vetor tem em relação a não ser um vetor qualquer? Está ordenado, né? Está ordenado. Se a gente for parar para pensar, 2 é menor que 6, que é menor que 9, que é menor que 12, de 23, 25, 30 e 42. Os elementos desse vetor estão em ordem, certo? Será que a gente consegue utilizar o fato de que o meu vetor está ordenado para tentar saber se o 10 está lá ou não, sem eu precisar percorrer o vetor inteiro? Como é que a gente tira vantagem do fato do vetor estar ordenado? Colocando uma condição de parada quando chega num valor maior do que 10? Ok, isso de fato é uma boa ideia. Não é o 2, não é o 6, não é o 9, não é o 12. Se eu bater no 12, né, e eu ainda não achei o 10, e eu sei que o vetor está ordenado, eu não vou achar o 10 do 12 para frente. Todo mundo concorda? Posso parar aqui.
Ok? De fato, isso é bom. Mas aí vamos pensar no pior caso. Né? Imagina que eu estou procurando o número 51 desse vetor. Eu não vou conseguir parar o meu for antes de terminar o vetor todo, né? Porque 51 é maior do que o maior número do vetor. Certo? Outra ideia seria você tentar olhar talvez o meio do vetor e ver se o número que você está procurando está para metade inferior ou para metade superior, né? Mais ou menos a ideia do conceito de árvore. Não sei se isso ajudaria, talvez. Sim. Perfeito. Ao invés de eu começar a olhar no primeiro número, vamos olhar direto no meio do vetor. Vamos pensar o meio do vetor. Bom, primeiro, o que é meio do vetor aqui? Esse vetor ele tem 8 números, tem 4 nessa primeira parte, 4 nessa segunda, o meio estaria bem aqui, né, entre as posições 3 e 4. Vamos escolher uma das duas para olhar primeiro. Vamos olhar, por exemplo, para a posição 3. Tem esse 12 aqui. Então, você tem o vetor, descobre onde é o meio do vetor, e ao invés de você começar pelo começo, já começa no meio do vetor. Pá, caiu no 12, beleza? Vou me perguntar. Primeiro, 12 não é 10. Né? Se eu caísse e tivesse um 10 aqui, beleza, já achei o número. Mas não é o caso. Só que olha só, o fato de eu ter caído em um número que é maior do que 10, unido com o fato de que o vetor está ordenado, me permite fazer o que em seguida? O que eu posso concluir, né, com cair num número maior do que 10 e o vetor está ordenado? O que o Christopher comentou antes. Não está depois do 12, certo? Vai estar na parte inferior, né? Exatamente. Vai estar só na primeira metade. Você não sabe onde está, mas você sabe que está na parte inferior. Isso. E aí eu posso repetir essa ideia nessa primeira metade. Na primeira metade, vai para o meio dela. Vamos cair nesse 6 daqui. Eu repito a ideia. Né? Esse 6 não é 10. Eu vou perguntar, bom, como o número que eu caí ele é agora menor do que 10, se o 10 existir, ele não está antes do 6, ele está depois. Ok? E olha que interessante, em só dois passos, eu já restringi todo o meu espaço de busca para um elemento só, o 9. Porque eu olhei para o 12 e vi que está antes, olhei para o 6 e vi que está depois, então ele só pode estar aqui. Ele estando aqui, 9 não é 10. 10 não está no vetor. Terminou a busca. 3 comparaçõezinhas e a gente já determinou que o 10 não está no vetor. Beleza. Esse algoritmo é um algoritmo muito legal que recebe o nome de busca binária. Como é que funciona a busca binária? Eu vou, primeiro de tudo, manter um intervalo, ou seja, um começo e um fim no meu vetor, onde eu acho que talvez o número esteja. E aí, utilizando essa ideia de olhar um meio e decidir um lado, a gente vai ficar refinando esse intervalo. Vai ser assim. Eu tenho o meu vetor inteiro. Em um primeiro momento, eu vou usar o vetor inteiro como intervalo. Então, eu vou chamar, por exemplo, de A, começo do intervalo, B, o final do intervalo. Inicialmente, A igual a 0, B igual a 7. Querendo dizer que, inicialmente, se o número que eu estou procurando está no vetor, ele está entre as posições 0 e 7. Beleza? A cada passo, eu vou olhar o meio desse intervalo e diminuir ele. Por exemplo, se eu pegar a metade desse intervalo daqui e cair no 12, né, eu vou olhar, bom, o 12 é maior do que 10, então eu vou ficar com a primeira metade. Eu reduzo o meu intervalo, nesse caso, para cá. Basicamente, eu jogo B, que era 7, para 2. Para agora querer dizer que, se o número estiver no vetor, ele está entre as posições 0 e 2. Beleza? Repete a ideia. Vai no meio desse intervalo daqui, vou cair no 6. Eu vi que o 6 ele é menor do que 10.
e reduz o meu intervalo, nesse caso, para cá. Pega o A que estava em 0, coloca ele em 2. Querendo dizer que, se o 10 estiver no vetor, ele está entre as posições 2 e 2. Okay? Tecnicamente, agora é só olhar esse elemento, né? Porque só tem um elemento no meu intervalo. Mas se a gente for seguir a mesma ideia, vai no meio desse intervalo. No meio desse intervalo tem o 9. Compara com o 9. Vê que o 10 seria maior do que 9. Né? Então, isso jogaria o intervalo para cá. Só que agora o intervalo não existe mais. E aí a busca termina. Então é assim, mantenha um intervalo que começa no vetor inteiro. A cada passo vai na metade do intervalo. Vê se o número está lá. Se não tiver, escolhe um dos dois lados para você refinar o intervalo. Até o intervalo sumir. Tudo bem? A ideia. Sim. Beleza. Eu vou fazer agora, colocar um pseudocódigo desse algoritmo e daí a gente vai analisar pior caso, melhor caso, caso médio. Fazer toda a análise de complexidade dele, beleza? Mas essa é a busca binária. Ela é muito análoga. Sabe aquela brincadeira assim do tipo, pensei num número de 1 a 100 e a outra pessoa precisa chutar um número. Aí a pessoa fala, 50. Né? Aí você fala, é maior. Daí ela vai lá e chuta 75. Você fala, é menor. Ela chuta 60. É menor. Vai fazendo isso até ela acertar. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá. Sempre com observação. Só funciona se o vetor estiver ordenado. Ok? Se o vetor não está ordenado, não dá para fazer busca binária. Eu vou começar chamando de A e B os extremos do intervalo que eu estou mantendo. A igual a 0, B igual a menos 1. Então, começo do intervalo, primeira posição do vetor. Final do intervalo, a última posição do vetor. Aí eu vou rodar um laço, um while aqui. Enquanto A for menor ou igual que B, dizer que A é menor ou igual que B quer dizer que o começo do intervalo é menor ou igual que o fim do intervalo. É o jeito matemático de falar enquanto o intervalo existe. Beleza? Okay. Enquanto o intervalo existe, eu vou calcular um meio. A mais B sobre 2, né? Metade. E aí eu vou testar. Se na posição do meio está o número que eu estou procurando, eu retorno sim. Achei o número. Se não, eu vou decidir para qual lado eu vou. Se o número que eu estou procurando é menor do que o cara que está no meio, se ele é menor do que o cara que está no meio, o intervalo precisa ficar com a primeira metade. Então, o começo do intervalo não muda, o final do intervalo muda para meio menos 1. Menos 1 porque eu já olhei o meio. Então, uma posição antes. Ok? Se não, né, se o número que eu estou procurando for maior, aí o começo do intervalo vai para meio mais 1. Final não muda, começo é o meio, uma posição depois. Se eu terminar esse laço e a função não retornou, é porque o número não está lá. Então retorna. Está aqui o código da nossa busca binária. Né? O intervalo começa de 0 a n menos 1. Enquanto o intervalo existe, calcula o meio do intervalo. Se quem eu estou procurando está lá, fechou? Se não, se quem eu estou procurando for menor, coloca o intervalo para a primeira metade, se não, coloca o intervalo para a segunda metade. Faz isso até achar ou até terminar o intervalo. Beleza. Ok. Busca binária, muito legal. Tendo o código e tendo o funcionamento correto, o que a gente precisa fazer agora é analisar esse algoritmo. Vamos tentar pegar a complexidade dele, para lá no fim da aula a gente concluir que isso daqui dá uma porrada na busca linear. Isso aqui é muito melhor que a busca linear. Mas vamos com calma. Para a gente concluir isso, vamos fazer algumas análises.
Vamos lá, vamos analisar os 3 casos da busca binária, né? O melhor caso, o pior caso e o caso médio. Vamos começar com o melhor. Qual que é o melhor caso da busca binária? O que tem que acontecer para esse algoritmo ser bem rápido? Tem que estar ordenado. Não. O número tem que estar no meio, exatamente. Perfeito. O vetor ele tem que estar ordenado para o algoritmo funcionar, certo? Se não estiver ordenado, isso não funciona. Então ele já está ordenado. Mas se o número que eu estou procurando está exatamente no meio do vetor, o que vai acontecer? No primeiro passo, calculo o meio, vejo que o número está lá, retorno 5. Se o número que eu estou procurando está no meio do vetor, esse algoritmo aqui ele já executa com um passo só, certo? Qual que é a complexidade disso? De 1. A de 1. Constante. Não importa o tamanho do vetor. Se quem eu estou procurando está no meio, se quem eu estou procurando está no meio, eu sempre faço um único passinho dessa busca aí. Beleza? Maravilha. E o pior caso? Primeiro, o que tem que acontecer para o algoritmo cair no pior caso? Ele tem que estar rodando o maior número de vezes possível. Para ele rodar o maior número de vezes possível, é porque o laço nunca vai parar nesses return, nesse daqui. Né? Ele sempre vai parar na condição. Ou seja, o laço vai até o final e vai retornar não. Quando que isso acontece? Quando não está dentro do vetor. Beleza. Então, pior caso, o número que eu estou procurando não está no vetor. Beleza? Galera, isso daqui é um laço, é um while. Né? Sendo um while, a gente não consegue assim bater o olho e dizer quantas vezes isso vai rodar no pior caso. Né? Assim, não é um for, né, que a gente consegue ver direto, é um while. O while a gente tem que analisar com um pouco mais de calma. Vocês lembram como é que a gente analisa o algoritmo quando o algoritmo é um while? Com invariante? Com invariante. Vocês lembram da ideia da invariante? Após 0 passos, tal coisa acontece. Após 1 passo, tal coisa acontece. Verifica o que está acontecendo após cada número de passos, acha um padrão nisso e casa o padrão com a condição de parada. Sim? Ok? Vamos lá. Vocês concordam que a condição de parada tem a ver com a existência do intervalo, certo? O intervalo começa grandão, a cada passo a gente vai diminuindo o tamanho do intervalo. Eu vou usar o tamanho do intervalo para a gente analisar a complexidade do algoritmo. Tá? Como é o tamanho do intervalo que vai diminuindo até o algoritmo parar, né? Vamos olhar para o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo é B menos A mais 1. Ok? B menos A mais 1 é o tamanho do intervalo. Após 0 passos, ou seja, após eu não rodar nenhuma vez, qual que é o tamanho do intervalo? O meu mesmo? Menos A mais 1? Sim, mas digo, em função do tamanho da entrada. Né? Sendo N o tamanho do vetor, no começo do algoritmo... N sobre 2? Ainda não. Em 0 passos, a gente não começou a rodar ainda. Então ainda é Passo aí. Aí. Beleza. E após 1 passo? N sobre 2? Todo mundo concorda? Diminuir o tamanho do intervalo telemetário em 1 passo. Sim? Beleza. E após 2 passos? N sobre 4. Eu vou escrever N sobre 2 quadrado. Beleza? Daqui, vocês já conseguem perceber um padrãozinho? Já. Após I passos, qual que é o tamanho do intervalo? I sobre 2 na N. Tipo, 1 sobre 2 na N seria... Não era assim que escreveria. Eu não... Ó, após 0 era N. Após 1, N sobre 2. Após 2, N sobre 2 quadrado. Após I? N sobre 2 é N. Na N. Na I. Na I. Perfeito. Né? Após I passos, o tamanho do intervalo é N sobre 2 na I. Beleza? Beleza.
O meu laço roda enquanto A for menor ou igual que B, certo? Se ele roda enquanto A for menor ou igual que B, ele para com A maior que B. O contrário. Certo? Vamos pegar essa expressão aqui e dar uma manipulada nela para fazer ela encaixar na minha invariante. Fazer disso daqui aparecer B menos A mais 1. É bem tranquilo. Passa o B para esse... Aliás, passa o A para esse lado daqui, né? Então a gente vai ficar com 0 maior que B menos A. Isso. E aí soma um dos dois lados. Vai ficar com 1 maior que B menos A mais 1. Beleza? Okay. E aí eu vou usar a invariante. Se após em passos B menos A mais 1 é N sobre 2I, então ele vai parar quando 1 for maior que N sobre 2 na I. Ok? Troquei literalmente B menos A mais 1 por N sobre 2 na I. E aí isolo o I. Eu passo 2i para lá, a gente vai ter 2i sendo maior do que n, e aí tira o log. Né? A gente vai chegar em i maior que log n. Beleza? Então, olha só. O meu algoritmo faz um passo de cada vez, né? Faz um passo, depois outro, depois outro, depois outro. Quando o número de passos passar log n, o algoritmo para, certo? Assim que passar, ele para. Ok? Primeiro número que passou de log n, ele para. Qual que é a complexidade do pior caso, então? Log n. Log. Beleza? Busca binária é logarítmica. Isso faz dela sensacional. É o melhor algoritmo de busca dentre os dois, né, que a gente conhece até agora. Eu não sei se é intuitivo para vocês o quanto log n é mais rápido do que n. O algoritmo O de log n é muito melhor que um algoritmo O de n. O algoritmo O de n, você faz um passo para cada elemento do vetor, certo? O algoritmo log n, você faz log passos, né, em relação ao tamanho da entrada. Quer dizer assim, se o meu vetor tem tamanho 8, eu vou fazer 3 passos. Se meu vetor tem tamanho 16, isso aqui faz 4 passos só. Se meu vetor tem tamanho 32, isso aqui faz 5 passos. Se meu vetor tem tamanho 1024, isso faz 10 passos. Pensa no 1024. A busca linear vai fazer 1024 passos. A busca binária só faz 10. É muito mais rápido. Okay? Muito mais rápido. Se você receber um vetor e você vê que ele está ordenado, usa a busca binária. Isso que é o pior caso, né? No pior caso, é o melhor possível. Né? É muito bom. Beleza. Beleza. Se você receber um vetor não ordenado, vale a pena ordenar ele para depois buscar? Uhum. É uma pergunta interessante, né? Sim. Principalmente se você faz muita busca. Né? Se você precisar chamar essa função muitas e muitas e muitas vezes, pode compensar assim, você primeiro ordenar o vetor, para assim, ter o poder de usar esse algoritmo. Porque ele é muito bom. Muito bom. Melhor caso O de 1, pior caso log n. Melhor e pior não estão coincidindo, certo? Se não coincide, não posso tirar o caso médio deles. Então a gente vai ter que fazer o caso médio na mão, beleza? É o que a gente vai fazer agora. Vamos olhar para o caso médio da busca binária. Beleza.
E aí vamos lembrar, né, de como é que a gente faz uma análise de algoritmos de caso médio, né? Um caso médio é a média ponderada de todas as possibilidades, né, de números de vezes que o laço roda, usando como peso da média a probabilidade daquilo ocorrer. Quer dizer, é 1 vezes a probabilidade do meu laço rodar uma vez, mais 2 vezes a probabilidade do meu laço rodar 2 vezes, mais 3 vezes a probabilidade do meu laço rodar 3 vezes, por aí vai. Ainda vai ser assim, ó, mais log n vezes a probabilidade de rodar log n vezes. A gente viu que no pior caso a gente tem log n, certo? Não vai rodar mais do que isso. Então vai rodar ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, até log n vezes. Considero cada uma dessas posições e faço uma média ponderada usando a probabilidade como peso. Tudo bem, vocês lembram disso? Tranquilo? Sim? Beleza. Vocês também devem lembrar, né, que eu não consigo sair daqui se eu não tiver a distribuição da entrada, certo? Se eu não te falo qual é a distribuição da entrada, eu não sei qual é a probabilidade de rodar uma, nem duas, nem três, nem quatro, etc. Que aí eu não consigo sair daqui. Né? Então, sempre que a gente for fazer uma análise de caso médio, vamos sempre lembrar, depende da distribuição da entrada. Eu vou assumir a mais simples de todas, que é a uniforme. Né? Eu vou assumir que o número que eu estou procurando tem a mesma chance de estar na primeira casa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até a última. Beleza? Mesma chance de estar em qualquer lugar do vetor. E essa chance é 1 em n. Okay? Se eu tenho n casas, a mesma chance para todo mundo, 1 em n. Beleza? Assumindo isso, né, vamos tentar calcular o caso médio. 1 vezes. Qual que é a chance do meu laço rodar uma vez só? Ou seja, rodou ali, fez aquele if, pá, saiu do laço. Lembra que rodar uma vez só é o melhor caso da busca binária, certo? Que é quando o número que eu estou procurando está no meio do vetor. Então, o que eu estou precisando aqui é qual que é a probabilidade de eu achar o número que eu estou procurando bem no meio do vetor. Como a gente assumiu a distribuição uniforme, mesma probabilidade para todas as posições, a probabilidade dele estar no meio é 1 em n. Certo? Então, ok? 1 em n mais 2 vezes. Qual que é a probabilidade no meu laço rodar 2 vezes? Ou seja, né, fiz um primeiro passo, dividi o meu intervalo pela metade, e aí no segundo passo achei o número. Qual que é a chance disso acontecer? 1 sobre n ao quadrado? Não. Sobre Por 2n. quê? Não Por sobre n quê? ao quadrado, acho. Tá, Porque beleza. é aquilo da probabilidade de ser i. Quando é i, é multiplicado. 1 sobre n vezes 1 sobre n. Ou não? Não. Se eu entendi, né? Esse 1 sobre n vezes 1 sobre n é a chance de um número estar numa posição e a chance de um outro número estar em outra posição. Né? É você querer que o número esteja em uma posição 2 vezes. Que não é o caso. O que eu preciso é a chance, lá da busca binária, de executar 2 vezes. Ou seja, eu fui no meio do vetor, o número não está lá, dividi o meu intervalo pela metade, aí eu achei o número. Qual é a chance disso acontecer?
Vamos primeiro tentar identificar quando que isso acontece. Okay? Para depois a gente ver qual que é a chance disso acontecer. Né? Mas assim, o que tem que acontecer com o meu vetor e com o número que eu estou procurando para que a busca binária execute exatamente 2 vezes? Primeira coisa que tem que acontecer, o número não pode estar no meio do vetor. Certo? Porque se ele tiver, eu vou parar com um passo só. Eu quero parar com 2. Ok? Ele não pode estar no meio do vetor. Só que se eu quero parar com 2 passos, ele tem que estar no meio do meio. Né? Então, tipo assim, no primeiro passo, eu fui no meio do vetor, vi que ele não está lá. E aí, imagina, por exemplo, que eu fiquei com a primeira metade. Aí o número está aqui. Ó. Se o meu número estiver aqui, a busca binária faz exatamente 2 passos. Certo? Ou ele está em 3/4 do vetor? Exatamente. Aqui também ele faz 2 passos. Certo? Existem 2 posições no vetor que o meu número pode estar, que vai fazer a busca binária executar 2 passos. Certo? A probabilidade da busca binária executar 2 passos é a probabilidade do número estar aqui ou aqui. É meio ou, isso? não é um erro. Oi? Essa probabilidade é meio, então? Ou metade de alguma coisa? Um N vezes meio, talvez. Ó, a chance dele estar aqui é 1 em N. Porque a gente combinou que é 1 em N em qualquer lugar. Certo? A chance dele estar aqui também é 1 em N. E como que eu quero que ele esteja ou aqui, né? Ou é a palavra-chave, a chance total é a soma. 2 sobre N. Entendi. Ok? Perfeito. Então, a chance de rodar 2 vezes, 2 em N. Qual que é a chance de rodar 3 vezes? Tem que ser a metade da metade da metade. Perfeito. Fui no meio, não tá aqui. Vim para cá, não tá aqui. Tá aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Qual que é a probabilidade? É 4 sobre N. Até escreveram no chat. Né? Ah, não tinha visto. 4 em N. Perfeito. Todo mundo concorda até aqui? Ok, beleza? Esse 4, eu vou de propósito escrever 2 quadrado, para vocês perceberem o padrãozinho que existe aqui. Até vou escrever isso aqui como 2 na 0. Era 1, troquei 1 por 2 na 0. Né? Para vocês verem que é 1 vezes 2 na 0 em N, mais 2 vezes 2 na 1 em N, mais 3 vezes 2 na 2 em N, mais 4 vezes 2 ao cubo em N, mais 5 vezes 2 na quarta em N, etc. Tudo bem o padrãozinho? Sim? Legal. Gabi, eu sei que tu pegou essa foto. Oi? Não? Tá mandando áudio. Ah, ok. E por aí vai, até a gente chegar no nosso log n aqui. Isso vai dar pra gente log n vezes 2 na log n só um minuto. Tá certo, log n menos 1. O expoente do 2 é 1 a menos do que o coeficiente. Se o coeficiente é 3, 2 quadrado. Se o coeficiente é 2, 2 na 1. Se o coeficiente é log n, 2 na log n menos 1. Tá certo. Em n. Beleza. Okay. Então tá aqui a nossa forma. O próximo passo é resolver ela. Não. Agora é bem cálculo, matemática, álgebra e esse tipo de coisa. Né?
isolar número e, enfim. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é perceber que esse sobre N está aparecendo em todas as parcelas, então eu vou isolar ele, uma em N. O resto eu vou escrever como somatório, é um em N, com um somatório de I vezes 2 na I menos 1, para ir variando de 1 até log N. Beleza? Okay. Aqui é matemática mesmo, né? Esse 2 na I menos 1 é 2 na I sobre 2. Certo? Sobre 2 é constante, eu posso tirar do somatório. E o que eu tenho é 1 sobre 2n vezes o somatório de I vezes 2 na I. Professor, desculpa, eu acho que eu perdi uma parte do raciocínio. O log N é por quê mesmo? Por causa é por causa do pior caso, né? Ah, tá. Cada no pior parcela... caso, eu entendi da explicação anterior. Entendi. Isso, Não, beleza. Ele rodar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até quantas vezes ele roda? Ok. Até o pior caso. Perfeito. Okay. O que a gente precisa fazer agora é resolver esse somatório aqui, né? O somatório de I vezes 2 na I. Ok. Parece a soma dos termos de uma PG de novo, né? Vamos à parte 2 na I, né? O problema é que o I está multiplicando junto, né? 1 na 2, mais 2... É um pouco chato. Eu tenho o desenvolvimento completo, né, aqui na nota de aula, vocês têm na nota da aula do Moodle também. É um pouco chato de fazer, mas dá para fazer. Vocês preferem fazer esse desenvolvimento agora, ou vocês preferem ir na fé e deixar para ver depois o desenvolvimento na nota de aula? Vocês escolhem, de verdade. Eu prefiro ver o desenvolvimento. Ok. Vamos lá, então. Isso aqui é um pouco chatinho de fazer, mas a gente consegue. Eu só vou apagar tudo e reescrever o que a gente quer desenvolver, porque a gente vai precisar do quadro quase inteiro agora. Mas vamos lá. O que eu quero é isso aqui, ó. 1 sobre 2n vezes o somatório de igual a 1 até log n de I vezes 2 na I. Para facilitar um pouco as nossas contas, eu vou chamar de L log n, eu vou chamar de S toda essa soma aí. Soma de igual a 1 até L de I vezes 2 na I. É só porque a gente vai precisar escrever muitas vezes log n, somatório, etc. Aí vai ficar uma forma um pouco difícil de ver. Então eu só estou renomeando as minhas variáveis. L maiúsculo é log n e S, esse somatório daqui. Beleza? Só para ficar mais fácil de escrever. A forma com que eu vou fazer isso é a seguinte. Eu vou expandir o S. Então, S é igual, aí expande. Isso aqui vai dar 1 vezes 2 na 1, mais 2 vezes 2 na 2, mais 3 vezes 2 ao cubo, até L vezes 2 na L. Tudo bem? Eu vou fazer um chuncho aqui, para a gente conseguir resolver esse somatório. Eu vou escrever em cima de S o dobro de S. Você já vai entender por quê. Vou escrever 2S. Okay? Aí eu pego toda a série S, multiplico por 2. O que eu vou ter é 1 vezes 2 quadrado,
mais 2 vezes 2 ao cubo, etc., até L menos 1 vezes 2 na L, mais L vezes 2 na L mais 1. Estou literalmente pegando a soma S, multiplicando todos os termos por 2 e escrevendo em cima. Multiplicar todos os termos por 2 é somar 1, né, nos expoentes do 2. Por isso que eu fico com 1 vezes 2 na 2, 2 vezes 2 ao cubo, etc. Tudo bem? E aí perceba de propósito, né, que eu escrevi esse 1 vezes 2 quadrado em cima do 2 vezes 2 quadrado, para deixar os expoentes iguais. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou subtrair um do outro. Eu vou ter desse lado 2S menos S, da S. E aqui eu vou ter menos 1 vezes 2 na 1. 1 vezes 2 quadrado menos 2 vezes 2 quadrado é menos 2 quadrado menos 2 cubo. 2 vezes 2 cubo menos 3 vezes 2 cubo menos 2 cubo. Menos, etc. Até menos 2 na L. Isso aqui. Né? Aliás, isso aqui fica positivo. Mais L2, L mais 1. Eu fiz o chute de subtrair para dar um jeito de sumir com os coeficientes e ficar só com as potências de 2. Beleza? Porque daí sim, agora cai na soma da PG. O Paulo comentou, a gente consegue resolver. Beleza? Isso daqui é menos, abre parênteses. Colocando menos em evidência, né? 2 na 1, mais 2 na 2, mais 2 ao cubo, blá, 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 até 2 na L, mais L vezes 2 na L mais 1. Pela fórmula da soma da PG, isso aqui vai dar 2 na L mais 1, mais 2. Perdão, menos 2. Menos 2 na L mais 1, menos 2. Tá, aqui tem parênteses, é isso que eu esqueci, né? Isso aqui dá isso aqui. Isso, perfeito. Mais isso. Mais L vezes 2 na L mais 1. Aí, esse menos aqui, eu jogo para dentro, e aí sim, eu vou ter o menos 2 L mais 1, mais 2, mais L vezes 2 L mais 1. Ok? Você está acompanhando? Sim? Beleza. Eu tenho esse termo 2L mais 1 que aparece nesses dois lados. Eu vou deixar ele em evidência. 2L mais 1. Abre parênteses para menos 1 mais L. L menos 1. 2L mais 1 vezes L é o que está aqui. E 2L mais 1 menos 1 é o que está aqui. E aí sobra esse mais 2 aqui. Perfeito. Tá aqui, beleza? Ok. Legal. Agora eu vou invocar. Eu queria perguntar, eu como aluno, eu acho que eu teria dificuldade em fazer todo esse desenvolvimento numa prova, por exemplo. Parece bem complexo, né? Uhum. Não sei como isso é cobrado, qual que é a ideia. Tem bastante assim, algebrismo aí, né? Sim, bastante mesmo, né? A matéria DPO, ela parou aqui, na verdade. DPO, ai meu Deus. PCD. A matéria de pesquisa, ela parou aqui, né? Daqui para cá a gente só está em cálculo, álgebra e matemática, né? De fato. Mas faz parte, né? Faz parte da nossa disciplina conseguir fazer isso daqui. Por isso que é importante vocês estarem, todo mundo entendendo, de acordo do plano? Sim? Beleza. Agora eu vou voltar para a pesquisa, né, e invocar a notação O para simplificar isso daqui. Então, olha só.
mais 2 é constante, menos 1 é constante, mais 1 é constante, tudo isso é constante. A única coisa que é mais não constante, né? Não tem uma coisa ser mais constante do que outra, né? Então, assim, 2, 1 mais 1 é constante, e o que não é constante é 2 na L e L. Por conta disso, isso aqui é O de 2 na L vezes L. Joga fora o que é constante, que não importa para a notação O, o que importa para a gente, 2 na L vezes L. Beleza? Agora volta para cá. Isso daqui que a gente tem é 1 sobre 2 na N, vezes essa soma, que é O de 2 na L vezes L. Certo? L era log N, certo? Eu vou ter que apagar aqui agora, embaixo. Deixa eu apagar isso aqui. Sendo L log N, o que a gente tem aqui é 1 sobre 2N vezes O de 2 na log N vezes log N. Literalmente troquei o L por log N de volta. Okay. Fazendo isso, perceba que 2 na log N, isso aqui é N. Certo? Então o que eu tenho é O de N log N divididos por 2N. Beleza? E agora eu vou fazer uma coisa que tecnicamente eu deveria antes ter mostrado um teorema daqueles... teorema da soma, teorema da multiplicação, igual a gente fez quando a gente estudou a notação O. Mas eu acho que a essa altura vocês já estariam mais ou menos convencidos que não tem tanto problema em fazer isso aqui. Eu tenho uma função que é O de N vezes alguma coisa. Eu divido ela por N, o resultado é O da coisa que sobra. O exercício 1 da lista mostra que N é igual a O de N. Então, sim. Imagino que isso talvez ajude, né, a entender um pouquinho isso, né? Então, O 2N seria igual a O de 2N. Nessa lógica, eu imagino. 2N seria O de N, ainda porque o 2 é constante. Né? Sim. Aí eu teria, tipo... O de N log N divididos por O de N, aí isso dá O de log N. Agora, eu não consigo ver isso ainda na divisão, né? Na divisão eu posso fazer esse tipo de transformação? Pode. Tem a ver um pouco com aquele teorema da multiplicação, na verdade. Né? A gente pode ver a divisão como multiplicar pelo inverso, né? E dizer que seria, por exemplo, O de N log N vezes O de 1 sobre N. É um pouco estranho pensar em O de 1 sobre N. Tu pode escrever só esse teorema da multiplicação? Não lembro esse. Ele dizia que se uma função f é O de P e uma função g é O de Q, então f vezes g é O de P vezes Q. Ou seja, se uma função é O de tanto e a outra função é O de tanto, então multiplicar as duas é O de multiplicar os dois tantos. Beleza? Legal. Fazendo toda essa análise, está aqui o nosso resultado. Caso médio da busca binária é O de log N, assim como o pior caso. Talvez indo só pela metade, né, divididos por 2, mas a ordem é a mesma. Né? O pior caso e o caso médio da busca binária é o mesmo. Tudo bem? Okay. Beleza. Se tiver tudo bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou pegar, eu acho que... Só um minuto. Tinha esquecido de trazer a garrafa de água para... Agora sim. Então, assim, a gente está com um algoritmo que é pior caso, O de N, no melhor caso, O de 1, e no caso médio, assumindo distribuição uniforme, log N também. Né? Nota que em nenhum dos casos a gente está em O de N. Né? O próprio pior caso, ele é logaritmo. É aquela ideia que a gente comentou antes. Né? A busca binária é muito boa, muito boa, muito boa. Né?
Se você tem um vetor ordenado, use a busca binária, esqueça a busca linear. Né? Se o seu vetor não está ordenado, considere ordenar antes para usar a busca binária, se for o caso. Porque ela é muito boa. Sobre a busca binária, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Por enquanto, alguma dúvida, alguma coisa? Tudo certo? Acho que tranquilo. Tranquilo? Beleza. Galera, existem outros algoritmos de busca, né? A gente ainda vai estudar eles, mas os outros algoritmos de busca se aplicam a outras estruturas de dados. O problema de busca em vetor, propriamente dito, de eu tenho um vetor, eu quero saber se no vetor o elemento está lá ou não, são esses dois algoritmos. A busca linear e a busca binária. Busca linear funciona para qualquer vetor, só que é linear no pior caso. A busca binária é logarítmica, o que é muito bom, porém, tem que ordenar o vetor, tem, beleza? Okay. Isso já fecha a parte de busca, né, no problema de vetores, e agora a gente começa a falar da parte de ordenação. Né? O problema de ordenação é, assim, pega um vetor desordenado e coloca os elementos em ordem. Né? Já que a gente precisa ordenar um vetor para fazer a busca binária, então como é que a gente ordena um vetor? É o que a gente vai começar a estudar agora. Galera, existem trocentos métodos de ordenação. Né? Trocentos mesmo. Se você procurar na internet, você vai achar um monte. Né? Mas existem 10 algoritmos que são os mais clássicos, né? Que são aqueles algoritmos que é muito legal a gente estudar. Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Heap Sort, Merge Sort, Quick Sort, Radix, Counting, Bucket Sort também. Né? Eu esqueci de algum, porque são muitos. Bubble, Insertion, Selection, Merge, Quick, Heap, Shell Sort, esqueci do Shell Sort, Counting Sort, Radix Sort e Bucket Sort. É um monte de sort. A gente vai começar a estudar eles e a gente vai com eles até a P1. Né? A matéria para P1 fecha em ordenação de vetores. A gente não vai começar a estudar os algoritmos propriamente ditos agora, a gente vai fazer isso a aula que vem, mas antes de começar a aula que vem, a gente precisa fazer uma preparação, digamos assim. A gente precisa se preparar para estudar esses métodos de ordenação. Por quê? A gente não vai simplesmente estudar os métodos de ordenação e ver como eles funcionam. A gente vai estudar, ver como eles funcionam e a gente vai analisar eles. Né? Vai fazer análise de complexidade para conseguir colocar um do lado do outro, ver, esse é melhor, esse é pior, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de métodos de ordenação, existem outros critérios, além da complexidade, para a gente falar da qualidade do método. Além da complexidade de pior caso, melhor caso e caso médio, né, os métodos de ordenação têm outras métricas, né, a serem analisadas. E aí a gente vai ver, vai ter método de ordenação que é bom numa métrica, ruim em outra. E aí o outro é melhor nessa, porém ruim na primeira, e por aí vai. Antes da gente começar a estudar os métodos, vamos ver quais métricas são essas. Tá? Como é que a gente, assim, quais critérios a gente usa para falar da qualidade de um método de ordenação especificamente. Eu vou estar compartilhando as notas de aula, que eu acho mais fácil de mostrar para vocês. É o PDF que vocês têm no Moodle. Tá? Vamos lá. Existem, além da análise de complexidade, 3 outros critérios, 3 outros eixos que a gente usa para falar sobre métodos de ordenação. A gente fala se é de comparação ou não, a gente fala se é in place ou não, a gente fala se é estável ou não. É só para comentar rapidinho o que é cada um deles, porque a gente vai começar a usar isso na aula que vem. Né? Falar de comparação. Métodos de ordenação podem ser por comparação ou não comparativos, né? Não por comparação. O método de ordenação por comparação é o método que literalmente usa a comparação como perdão. Eu não sei se vocês estão percebendo, a Prefeitura de Toledo está ultimamente reformando um monte de rua. Né? Eles estão refazendo o asfalto de um monte de lugar.
E hoje estão fazendo o asfalto na frente de casa. Então tá vindo um monte de pó aqui, assim, de cheiro de asfalto, aquele cheiro ruim de coisa e tal. Por isso que agora deu uma coisa, e eu não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho da maquininha aqui na janela. Eu vou ter que começar a usar máscara dentro de casa agora, por causa disso. PFF2. Usem PFF2. Mas enfim. Vamos voltar. Para evitar isso, o prefeito daqui nem asfalto. Tá pensando no bem da população aí, né? Sacanagem. Mas vamos lá. Caralho. Método por comparação. Usa como elemento base a comparação. É literalmente fazer várias vezes, pega dois números, olha quem é maior, quem é menor, põe em determinado lugar. Depois pega dois números, quem é maior? Troca ou não e põe em determinado lugar. Depois, olha dois números, quem é maior ou não, põe naquele lugar. Os métodos que fazem isso várias vezes são os métodos por comparação. E cada método, né, vai ter a sua estratégia de quais dois números olhar em cada passo. Mas, se o método consiste em ficar pegando números e comparando, ele é por comparação. Existem métodos que não são por comparação, que daí é outros 500, a gente vai ver depois. In place ou out place? O método é dito in place se ele consegue ordenar o vetor dentro dele mesmo. Ordenar o vetor dentro dele mesmo é conseguir ordenar o vetor sem precisar de uma estrutura de dados auxiliar. Se eu consigo ordenar o vetor tendo como estrutura de dados apenas o vetor em si, eu vou chamar que esse método é in place. Se eu preciso de uma outra estrutura de dados para ordenar esse vetor, aí ele não é in place. Um jeito mais técnico de falar isso, né? O método ele é um in place se ele usa O(1) de espaço adicional. Ou seja, desconsiderando o vetor, se a complexidade de espaço dele é constante. Tudo bem. Okay. O método in place é bom, porque economiza memória. E, por fim, os métodos estáveis ou instáveis. Né? Eu vou dizer que o método é estável se ele mantém a ordem relativa dos elementos que são iguais. Então, imagina, por exemplo, que o meu vetor ele pode ter elementos repetidos. Lá pelas tantas aparece o número 42, aí lá pelas tantas aparece o número 42 de novo. Mando ordenar esse vetor. Se o primeiro 42 apareceu antes do segundo 42, o método é estável. Ele mantém a ordem relativa dos elementos considerados iguais. Senão, ele é instável. Em um primeiro momento, esse critério não parece fazer muito sentido, né? Talvez vocês estejam pensando, mas se o número é igual, que diferença faz, né? Se veio antes ou se veio depois, né? Não é igual. Né? Mas vai fazer sentido quando a gente olhar com mais calma para isso daí, beleza? Mas por enquanto eu só lembro. Por comparação, se consiste em ficar comparando elementos. In place, se eu não uso outra estrutura de dados além do vetor. Estável, se ele mantém a ordem relativa dos elementos iguais. Tudo bem. Para cada um dos 10 métodos de ordenação que a gente estudar, a gente vai estudar, ver como funciona, fazer análise de complexidade, melhor caso, pior caso, caso médio, e ainda falar, será que esse método é por comparação? Será que ele é in place? Será que ele é estável? Esse tipo de coisa. Beleza. Beleza. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A partir da aula que vem, aí sim a gente começa a estudar os métodos de ordenação, propriamente dito. A gente vai começar com 3. Selection Sort, Insertion Sort e Bubble Sort. Que a gente vai ver na aula que vem. Pessoal, a aula que vem é gravada de novo. Aula de CCH. Né? Aquela ideia de ter uma aula extra gravada assíncrona em cada semana para compensar o calendário usuário. Então, daqui a pouco mesmo, assim que terminar essa aula, né, eu já tenho gravado, já tenho editado, já tenho tudo certo. Já está no YouTube, inclusive. É só colocar o link ali no Moodle. Assim que terminar a aula e que eu colocar a gravação dessa aula no Moodle, eu vou já colocar a próxima. E vou pedir para vocês assistirem até a aula que vem. Beleza? Por favor, façam isso. E qualquer dúvida, sempre para lembrar, vocês podem colocar lá no canal de texto do Discord ou me procurar no Pelô. Estou à disposição de vocês. Beleza? Ok?
Então, beleza. Muito obrigado. A gente se vê de volta. Vocês me veem de volta no vídeo, mas eu vejo vocês de volta na quarta-feira que vem. Daí. Beleza? Valeu, pessoal. Até lá. Até mais, professor. Abraço. Valeu.